Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar com você sobre um texto que está lá em 2 Samuel. Você já pode abrir a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 20. E antes de nós lermos, eu quero contar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Esse é o momento da história em que Absalão, que era filho de Davi, ele havia tomado o trono do seu pai. Absalão permitiu que algumas coisas entrassem no seu coração, amargura, alguma tristeza, raiva contra o seu pai, e isso destruiu Absalão. Isso fez com que Absalão ficasse cego para as questões morais e espirituais, e Absalão tomou diversas atitudes que fizeram com que ele então tomasse o trono do seu pai, e isso trouxe uma divisão para Israel de uma maneira muito grande. As tribos começaram então cada uma a querer andar de uma forma, mas Absalão acabou sendo morto pelo exército de Davi. Imagina só, Absalão era filho de Davi. Houve uma guerra entre pai e filho, pessoas que estavam com Absalão e pessoas que estavam com Davi. De forma ilegítima, Absalão tomou o trono de Davi. Davi não queria a morte do seu filho, acabou que isso aconteceu, Davi ficou muito mal com toda essa história, mas quando nós lemos a história que antecede o Absalão ter tomado o trono de Davi, nós percebemos que Davi, ele acabou sendo muito omisso. Davi acabou deixando Absalão tomar muitas atitudes erradas, não protegeu muito bem o seu trono e o seu povo, e isso teve consequências. Absalão então morre e Davi aos poucos vai voltando para o trono. Só que quando ele volta para o trono, ele não consegue ainda a unidade de todo o povo de Israel. Algumas tribos começam a reavaliar: será que nós queremos estar debaixo do trono de Davi? Será que nós vamos continuar sendo guiados e dirigidos pelo rei? E dentre estes que ainda estavam em dúvidas, a Bíblia fala de um homem que o nome dele era Seba. Esse homem, ele era da tribo de Benjamim, a tribo em que Saul, o primeiro rei de Israel, foi levantado como rei. E esse homem, ele faz então uma narrativa rebelde para que outros homens o sigam e então se levantassem contra o reinado do rei Davi. Ele diz que ele não quer servir, está lá em 2 Samuel, também no capítulo 20, verso 6, ele fala, sabe, de uma forma ruim a respeito do reinado. Ele diz: nós não queremos que Davi seja o nosso rei, nós não queremos que Davi, ele nos siga, nós não queremos seguir Davi, e quem é do povo de Judá e também acredita nisso, também não quer que Davi seja o nosso rei, me siga. Só que dessa vez, Davi havia aprendido uma lição, porque com Absalão, Davi deixou Absalão tomar conta. E o que aconteceu foi que ele teve o seu trono tirado. E aqui não era uma questão de egoísmo, não era uma questão de vaidade, porque Davi queria ser rei. Não, Davi tinha sido escolhido por Deus para ser rei. Era da vontade de Deus que Davi reinasse. Davi era um bom rei, mas pela sua omissão, isso acabou acontecendo. Quando Seba se levanta para intentar um ato rebelde contra Davi, dessa vez Davi se posiciona. Dessa vez Davi entende que não dá para deixar Seba fazer o que quiser. Não dá para deixar Seba tomar a decisão que ele quisesse tomar. Então, ele se posiciona junto com o seu exército e ele fala: olha, vão atrás de Seba. Nós vamos matar Seba para que essa rebelião não tome uma proporção ainda maior. E o exército, então, de Davi vai à procura de Seba. E é a partir daí que nós vamos ler o texto para você entender esse contexto. E o tema da nossa mensagem, vai dar certo de colocar ali? Posicione-se para viver o propósito. Olha o que diz a partir do verso 15 de 2 Samuel, capítulo de número 20. Diz assim:
Vamos ler o 14. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio. Joabe era quem estava no comando do exército de Davi, para você entender. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: Ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui, que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para te dizer. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu. Antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me este homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e o jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Olha aqui para mim. Vamos entender o que está acontecendo. O exército do rei Davi vai então atrás deste homem que estava se rebelando contra o rei, um homem que estava conseguindo já ter alguns seguidores nessa ideia de não aceitar novamente o reinado do rei Davi. Esse homem, ele vai buscar asilo numa cidade, uma cidade que se chama Abel Bet-Maaca. Vamos chamar só de Abel para resumir a história, porque é muito grande o nome da cidade. Ele vai para dentro dessa cidade. Nessa época, nesse momento da história, as cidades elas são muradas, são cercadas de muros. Por quê? Para a proteção. Estamos falando de um tempo em que havia muita conquista de território. Então era necessário as cidades se fortalecerem para que elas não fossem atacadas por outros reinos, por outros povos que quisessem ocupar aquele lugar. Então essa era uma cidade que tinha muros. A Bíblia fala que Seba entra na cidade, aquela cidade não fazia ideia do que estava acontecendo. Aquela cidade não imaginava que havia entrado um inimigo do rei lá dentro da cidade. Porém, o exército do rei Davi, comandado por Joabe, sabe que Seba entrou em Abel, e eles então cercam a cidade, que quando viu o exército chegando, se fechou para que não fosse invadida, e eles começam, imagina, nós estamos falando do exército do rei, tem muito poder, tem muito recurso, era um exército forte, não era qualquer exército. Então eles já começam a montar uma rampa para acessar a cidade. A Bíblia fala que neste momento já há uma rampa no muro externo, o que nos faz saber que havia muros internos também. Mas então o exército já está pronto para atacar uma cidade que você há de convir comigo que não tinha nada a ver com a história, mas que sem saber acolheu um homem que era inimigo do rei. Entendendo esse contexto, eu quero começar agora a falar de 3 pontos que vão nos ajudar a nos posicionar e viver o nosso propósito. Nós vamos falar sobre essa mulher. Essa mulher que a Bíblia não fala o nome dela, nós não temos como saber qual era o seu nome, mas quando eu leio esse texto, o posicionamento dessa mulher é de arrepiar. Você concorda comigo? Meu irmão, começa a pensar aqui comigo. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre identidade. Essa mulher, ela sabia quem ela era.
Essa mulher sabia quem era, o que representava a cidade a qual ela morava. Ela sabia da sua identidade, ela sabia da identidade daquele lugar. Preste atenção nisso. Essa mulher, ela, junto com todas as famílias daquela cidade, começam a se dar conta. Tá para acontecer uma guerra. Meu irmão, o exército do rei ia entrar. Você acha que só Sebá ia ser destruído? É assim que o exército entra? É dessa forma que guerra acontece? Meu irmão, eu imagino o alvoroço que estava acontecendo dentro daquela cidade. Todo mundo dizendo, meu Deus, a gente vai ser atacado. Nossa, a nossa casa que a gente construiu vai ser destruída. Será que eu vou ter de novo paz? Será que de novo eu vou poder ter comunhão com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa? Será que eu vou ver meu amigo que mora lá do outro lado da cidade? Como é que vai ser? Quem está entendendo? Definição de caos. O exército do rei, a porta da cidade para entrar, eles não sabem o motivo. Quem está dentro da cidade não sabe o motivo. Eles começam a pensar o pior. Nós seremos atacados, nós seremos destruídos, perderemos tudo o que nós temos, tudo que nós construímos. Só que só eu perceber, ou somente eu saber que eu serei atacado, não resolve em nada o meu problema. Eu perceber um ataque, não resolve em nada o meu problema. Eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia fala que uma mulher, que não sabemos o nome dela não ficou registrado, mas alguém, essa mulher, ela deve ter pensado, mas vão entrar aqui por quê? Qual é o motivo? O que vão fazer aqui? Eles não sabem com quem eles estão lidando. Eles não sabem o que essa cidade representa. O rei, ele pode se afundar ainda mais, porque, veja, a Bíblia fala que era uma cidade bem vista. Era uma cidade considerada uma cidade sábia, uma cidade pacífica, uma cidade em que as outras cidades vinham buscar conselho. Essa mulher, ela pensa, ao invés de entrar no desespero, ao invés de ficar com todo mundo chorando e se lamentando, ela pensa, só um pouquinho, deixa eu entender o que está acontecendo. Olha, eu não sei se ela falou com alguém que ela ia ir para o muro gritar, mas eu acho que não. E se ela contou para alguém, chamaram ela de maluca. Sua doida, sai daí, desce desse muro. Eu imagino, sabe, ela subindo, porque é isso que a Bíblia fala que ela faz. Ela vai no muro, eu não sei se numa brecha do muro, ou se ela vai até em cima do muro. Eu imagino que até em cima, devia ser, se tivesse uma brecha, o povo tinha entrado. Então, ela vai e ela grita. Olha o que diz. Versículo de número 16. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, digam a Joabe que venham aqui para que eu fale com ele. Olha a coragem dessa mulher. Essa mulher, ela já está sabendo que é o exército do rei, porque ela sabe que é Joabe que lidera. Então, eles já estão sabendo que a coisa é séria. Já entende que tem muito poder militar para fora. Já está entendendo que se eles entrarem, a coisa vai ficar feia. E ela dá esse grito: ouçam! Vocês aí do outro lado, eu quero falar com Joabe. Meu irmão, olha, tem que ter muita confiança de quem é para fazer uma coisa dessa. Joabe vem, ela pergunta: tu é Joabe? Sou. Então não tinha rede social, né, gente? Deixa eu ver uma fotinho dele aqui no WhatsApp, pra ver se é ele mesmo, que a gente faz assim hoje em dia, né? A pessoa fala com o fulano, a gente dá... Lá não tinha como saber, mas ela pergunta: tu é Joabe? Sou. Ele falou assim, em outras palavras, você sabe com quem você está lidando? Essa cidade aqui, ela é considerada pacífica e fiel. As pessoas vêm buscar conselho. Aí ela se apresenta. Na tradução Nova Almeida Atualizada, diz que ela fala: eu sou uma mulher pacífica e sábia. Escuta o meu conselho. Ouve o que eu vou te falar. Escuta o que eu tenho para te dizer. Por que vocês estão fazendo isso? Ela vai buscar entender. Olha a sabedoria.
que está acontecendo? Vocês têm certeza que vocês querem destruir essa cidade? A Bíblia fala que Joabe falou, não, nada disso, não, a gente não quer, não. Joabe estava buscando unidade nacional. Destruir aquela cidade que é considerada pacífica e fiel, era um tiro no pé, você concorda? Ela vai justamente no ponto. Ela está sabendo que Davi está reassumindo o reino. Ela está sabendo do que está acontecendo e ela joga o jogo certo. Ela pergunta, sério que vocês querem destruir essa cidade? Vocês sabem que cidade é essa? Meu irmão, às vezes a gente não se posiciona porque a gente tem dificuldade da gente perceber quem a gente é. Muitas vezes, a gente não consegue fazer o que essa mulher fez. A gente não tem coragem e ousadia de bater no peito e dizer, não, só um pouquinho. Eu sou filho de Deus. Só um pouquinho. Você precisa entender o que eu carrego. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra. O Senhor me chamou. Só um pouquinho. Como assim? Exércitos se preparando para entrar dentro da minha cidade. Como assim, Satanás? Essas notícias aí de destruição da minha família, essas notícias de destruição da minha casa, como assim? Sabe, aquele povo todo talvez estava pronto para deixar o exército entrar e destruir. Mas alguém que sabia quem era, que sabia o propósito do seu lugar, entendeu. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui de passeio. Eu preciso me posicionar aqui. Identidade e posicionamento aqui está caminhando juntos, são os dois primeiros pontos. Eu preciso me posicionar, eu preciso fazer alguma coisa. Sem posicionamento, eu não vou ver meu propósito. A Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres que, sabendo quem eram, se posicionaram. O próprio Davi. O próprio Davi, quando fica sabendo que Golias está tirando sarro do povo de Israel, o que ele fala? Quem esse incircunciso filisteu pensa que é? Não olhou para o tamanho de Davi, não olhou para de Golias, não olhou para a força de Golias, não olhou para a capacidade militar de Golias. Quem está me entendendo? Ele olhou para a sua identidade. Ei, Deus me chamou, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo separado. Quem Golias pensa que é? Para vir aqui nos afrontar. E nós somos o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que é para falar o que ele está falando? Débora, outro exemplo, uma mulher juíza. Deus deu uma palavra para ela e a palavra era que o povo iria vencer os seus inimigos, que eles poderiam lutar, que Deus daria vitória. Quando ela fala isso para o líder do exército, o líder do exército do povo de Israel fica meio desconfiado. Ele pensa, é mesmo? A gente vai lá lutar e realmente... Então, se tu acredita nessa palavra que Deus te deu, vai junto. E ela vai. Porque ela sabe a palavra que ela recebeu. Ela sabe o que ela carrega. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu irmão... Nós precisamos ser essas pessoas que sabemos quem somos, que sabemos o que carregamos, sabemos o lugar onde nós estamos. Pessoas que têm crise de identidade, elas se tornam alvo de Satanás. E elas, sem perceber, se tornam também uma arma de Satanás. Porque por não saberem quem são, elas acabam querendo minar também o coração de quem está tentando se posicionar e fazer alguma coisa. Saul olhou para Davi e disse assim, não vai dar certo, moleque. Você não tem preparo, você é pequeno, bota aqui a minha armadura. Davi até coloca, percebe que não tem jeito para aquilo e fala assim, não, eu vou de outro jeito, calma aí. Não vai ser na força do meu braço, não. É Deus que vai fazer isso aqui acontecer. É Deus que vai derrubar esse gigante. É Deus que vai me dar a estratégia. É Deus que vai, sabe? Essa mulher, ela usou de uma sabedoria, mas primeiro ela conseguiu usar dessa sabedoria porque ela sabia quem ela era. Ela sabia a cidade, o nome da cidade, ela sabia o que aquela cidade representava, e ela não teve medo de falar. Ela não teve medo de se posicionar, ela não teve medo de dizer. Mentiram pra gente, dizendo que humildade é eu não reconhecer aquilo que eu carrego. Alguém disse que humildade é a gente se menosprezar. Aí alguém chega para você e fala sobre uma virtude que você tem, você diz, não tenho. Como assim?
Você carrega muita coisa boa, amém? Em você. Mas não é por conta de você, não. É para a glória de Deus, é porque Ele é bom, porque Ele nos alcança com graça e misericórdia. É porque o favor dEle libera isso sobre a nossa vida, amém? Só que eu pensar que eu não tenho nada de bom, eu estou dizendo que o meu Deus errou. Porque se eu fui criado em imagem e semelhança de Deus, se eu fui criado com essa capacidade, essa condição de ser parecido com Ele, você concorda que tem que ter em mim características do meu Pai? Então vai ter. E glória a Deus, eu preciso reconhecer a fonte. Mas eu não posso ficar me desprezando. Cuidado. Cuidado com isso. Meu irmão, nós precisamos enxergar quem Deus nos fez para ser. Isso não é arrogância. Isso não é a gente se achar. Isso é a gente reconhecer o propósito. Só um pouquinho. Se Deus me chamou para fazer isso, se Deus me deu esse dom, se Deus me deu esse talento, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu carrego. Eu sei. Isso precisa estar tão bem estabelecido. Meu irmão, lá no seu trabalho, podem estar falando mal de você, pode estar numa situação complicada, no meio da sua família. Meu irmão, você tem um Deus que é com você. E isso precisa fazer o seu posicionamento ser diferente. Você não entra na onda dos outros. Você não começa também a usar desse subterfúgio da fofoca, sabe? Do tentar manipular alguém para que algo conforme você deseja aconteça. Não, você sabe que Deus tem o controle da sua vida. Você sabe que é Ele que está escrevendo a sua história. Você sabe que é Ele que manda naquilo que acontece com você, que Ele tem o controle de tudo, e isso faz seu coração descansar. Eu sei quem eu sou, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu te amo. Eu procuro viver uma vida alinhada com a Tua palavra. Senhor, eu quero viver para Ti, então eu sei que eu posso descansar nessa verdade. Eu tropecei, eu caí, tudo bem. Vamos lá, não vou cair aqui de novo. A Bíblia diz que o justo ele pode cair, mas o Senhor o levanta, o sustenta. Tropecei, errei, agora minha vida acabou. Acabou nada. Posicione-se novamente. Lembre-se novamente quem é o seu Deus e quem você é. Você é filho de quem mesmo? De um Deus perdoador, um Deus de amor, um Deus de graça, de favor. Mas a consequência do meu pecado está vindo. Vai vir mesmo. Mas o Senhor vai te ensinar a caminhar entre essas consequências. Ele vai te dar força, graça, favor. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, nós precisamos saber quem somos. Somente quando sabemos quem somos, nós poderemos então viver o segundo passo, que é o do posicionamento. É só quando eu sei quem eu sou, que eu posso chegar no muro e gritar: ouçam! Eu posso ser uma mulher, meu irmão, mulher nessa época, extremamente desprezada, deixada de lado. Mulheres nessa época não tinham voz. Aos olhos culturais, aos olhos da comunidade, não aos olhos de Deus. Mas aos olhos da comunidade, elas não ocupavam uma posição de liderança. Não era comum que isso acontecesse. Mas essa mulher sabia, só um pouquinho. Tá todo mundo desesperado aqui. Ninguém vai lá perguntar, pelo menos, para entender o que é que está acontecendo. Nós vamos aceitar assim? Eles vão vir, vão entrar, vão destruir e a gente vai ficar desse jeito? Não! Porque ela sabia quem era. Ela pôde se posicionar. Meu irmão, somente quando você se posiciona, você vai conseguir viver o seu propósito. Somente quando você se posicionar. O Gui falava sobre orações específicas. Às vezes, nós deixamos de viver coisas que a gente sabe que Deus falou conosco. A gente está deixando de viver momentos na nossa vida, na nossa trajetória. A gente sabe que Deus ele é poderoso para fazer, mas a gente fica meio assim de pedir. Eu estava compartilhando essa semana, quando falávamos sobre orações específicas, que no dia em que nós fomos enviados aqui para a Lagoinha Paulínia, nós estávamos lá na Lagoinha Alphaville, de onde nós servíamos e éramos de lá,
E nesse dia era dia de Pentecostes. Então estava um mover, todo mundo cheio do Espírito Santo. E eu estava lá, estava sentado no chão com a cabeça na cadeira, falando com Deus, orando e falando: Deus, a gente está indo para um novo momento. O que vai ser de lá? O que o Senhor quer fazer com a gente? E eu estava falando sobre várias coisas e nós estávamos já procurando um lugar para morar aqui. Eu falei: Deus, nos ajuda para que nessa semana a gente encontre um lugar para a gente morar, para que a gente resolva isso e possa ir para a próxima coisa. Porque é assim, né? Nunca acaba de coisa para a gente resolver, mas a gente precisa terminar de resolver uma para ir para a próxima. Eu falei: Deus, então nos ajuda. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Ele falou assim: mas onde que você quer morar? E eu estava num papo ali com Deus, sabe? Aquelas orações bem íntimas assim. E aí eu falei assim: Deus, qualquer lugar. Aí o Espírito Santo falou: é sério? Qualquer lugar. E eu falei: não, só esquece. Não, apaga esse pedido aí, anjo, eu pedi errado, vou fazer o pedido certo agora. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, falou: onde você quer morar? Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber pedir, você precisa saber. E o Espírito Santo começou a ministrar isso ao meu coração. Eu falei: Deus, eu quero morar numa casa. Eu quero ter um espaço para receber pessoas, para a gente poder fazer as reuniões. E eu comecei a falar com Deus: eu quero quarto para receber visita, eu quero uma cozinha gostosa para a gente poder receber gente, fazer comida lá. E comecei a falar com o Senhor. Um dia você vai lá em casa, é exatamente como eu pedi para Deus. Mas eu me posicionei. Eu falei em oração: Senhor, eu quero. Então tá, tô entendendo. Esse é o processo, oração específica. Esse é o nosso Deus. Mas às vezes a gente, por não saber quem a gente gente esquece que a gente é filho. A gente esquece que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. A gente fala assim: mas qualquer coisa tá bom. E a gente tá vivendo qualquer coisa. Mas desse jeito aqui já tá bom, tá nada. Não, mas o que a gente vai fazer, né? O exército tá lá do lado de fora, nós vamos lutar. Nós vamos conversar, a gente vai encontrar uma saída, vamos entender o que está acontecendo. Posicionamento. Em que área você precisa se posicionar? Às vezes a gente está vendo as coisas acontecerem dentro da nossa família. O filho que está se perdendo, sabe? É alguém que estava junto, que estava, não sei, tinha um propósito. É lá no nosso trabalho ou na nossa empresa, o inimigo está na porta. Às vezes ainda não entrou, mas a gente está olhando, está detectando o problema e está só falando dele, ao invés de resolvê-lo. Quem está entendendo? O papo dentro da cidade devia ser: o exército está aí. Meu Deus, é Joabe. Joabe tinha uma fama, porque ele era realmente um homem muito forte, um guerreiro, já tinha passado por muita batalha. Então Joabe, gente, Joabe que mata todo mundo, é o Joabe que está aqui, meu Deus. Imagina a conversa dentro. Às vezes a gente está assim: olha a crise. Olha aí, o Brasil não ganhou a Copa, agora a eleição, só quero ver. E a gente está detectando problemas e não está se posicionando. Quantas vezes você já orou pelas eleições que vão acontecer daqui a alguns meses? Quantas vezes você já se posicionou, declarou: o Brasil é teu, Senhor. A tua vontade vai acontecer aqui. Eu creio, nós somos o teu povo. Posicionamento. A gente está olhando: olha aqui, que desgraça. Crise. Detectar o problema, qualquer um detecta. Agora eu te pergunto: o que você vai fazer com o que você está vendo? O meu filho está afastado de Jesus. Isso é fácil de a gente detectar. Agora, e o posicionamento? Sabe, o tempo de oração, e a batalha, e o... Ei, cadê Joabe? Sabe, e botar a cabeça no muro, e gritar, e perguntar, entender o que está acontecendo. Quando que a gente vai fazer isso? Isso é posicionamento. Não, só um pouquinho, tô cheio de dúvida. Esses dias eu tava falando com o Gui. Falei: nossa, eu tô com dúvida de um monte de coisa. Do que Deus quer que a gente faça, como é que é pra fazer. Sabe o que eu fiz? Me posicionei. Não, vou começar um jejum agora, vou começar um propósito de oração, quero ouvir Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor acalmou meu coração. Eu poderia continuar com as dúvidas, ou eu poderia ir pro lugar certo de quem resolve as coisas. Fiz um propósito de oração, entrei num jejum. Foi tão maravilhoso. Foi tão bom. Deus falou tantas coisas comigo. Mas às vezes a gente está detectando o problema e a gente não se posiciona. A gente fala do problema, mas não se posiciona para resolver o problema.
Deus está nos dando essa palavra nesse início do mês de agosto, porque Ele espera uma postura de nós. Na nossa vida particular, no nosso ministério, nas nossas emoções, no nosso relacionamento com outras pessoas. Posicione-se. E o terceiro ponto dessa mensagem é um alerta. Talvez o inimigo entrou para dentro da sua cidade. Talvez o inimigo do rei, assim como Sebá, inimigo do rei Davi, talvez o inimigo do nosso rei soberano tenha entrado dentro do seu coração. Talvez por algum motivo você permitiu que ele entrasse dentro da sua casa. E ele é o motivo do exército estar lá no muro. E ao invés de você se posicionar, ao invés de você fazer alguma coisa, talvez você está vendido. Entende essa expressão? Ah, não tô nem sabendo o que está acontecendo. É o que está acontecendo aqui nessa história. Esse povo não fazia ideia que estavam abrigando um inimigo do rei. Quem está entendendo? Sebá entrou, eles nem perceberam que era um inimigo do rei. Por isso que estava lá. E às vezes nós estamos assim. Nós abrimos o nosso coração para algumas flechas do inimigo. A gente abriu o nosso coração e deixou às vezes a amargura entrar. A gente abriu o nosso coração e se permitiu ser omisso. Se permitiu ser alguém que acha que não precisa da ajuda de ninguém, presunçoso. Permitimos que Satanás colocasse algo dentro de nós que nos faz parar, nos acovardar, medo. Tudo que a gente olha, a gente começa, tô com medo do que vai acontecer, tô com medo. Inimigo na trincheira. Inimigo que entrou dentro do nosso coração e talvez nós não percebemos. O que se faz com o inimigo? Se faz o que essa mulher se comprometeu de fazer e fez. Ela perguntou para o líder do exército do rei: o que está acontecendo? Por que vocês estão querendo nos atacar? Ele disse: olha, nós não temos nada contra vocês. Nós não queremos destruir a cidade de vocês. Acontece que o inimigo do rei entrou e está aí dentro da cidade. Se vocês me entregarem Sebá, o inimigo do rei, nós não iremos atacar. Ela falou: só um pouquinho então. Acalma aí, daqui a pouquinho a cabeça dele vai estar rolando do lado do muro para fora. Meu irmão, essa mulher, como eu queria saber o nome dela. Essa mulher, ela volta, reúne todo mundo, os guerreiros do exército, todo mundo. Ela fala assim: gente, é o seguinte, falei com o Joabe, ele não tem nada contra a nossa cidade, só que aqui dentro está se escondendo um inimigo do rei. Para o exército do rei ir embora, nós temos que jogar a cabeça de Sebá pelo muro. Vamos lá, quem encontrar primeiro, mata, acaba com essa história. E assim eles fizeram. Às vezes a gente tem que fazer um exame dentro do nosso coração. Eu não sei qual é a cabeça que você tem que jogar para fora. Mas às vezes tem cabeças aí de inimigos que precisam ser cortados. Medo entrou, omissão entrou, preguiça, arrogância, orgulho. Você deixou entrar de alguma maneira, alguma coisa aconteceu e você sabe, foi só lidando. Ai, realmente, eu estou aqui. Estou incomodado, estou com amargura, estou com um monte de coisa no meu coração, estou deixando o negócio acontecer, eu realmente estou com raiva, eu realmente estou triste, eu realmente estou... Corta a cabeça nessa manhã, joga para fora do muro, acaba com essa situação. Resolve. Para você viver o seu propósito, para você viver aquilo, o que é o nosso propósito? Tem muita coisa, né? Quando a gente fala de propósito, tem muita coisa que vem à nossa cabeça. Nosso propósito é aquilo que Deus tem para a gente hoje, para esse momento. O propósito é o centro da vontade de Deus para agora. O que Deus tem para mim para hoje? Qual é essa estação? Porque você concorda comigo que a vida com Deus não é uma linha reta? Não é assim, Deus me falou uma coisa, eu vou fazer só isso. Não, a gente vai fazendo e aí daqui a pouco Deus dá outra direção. Depois a gente vive um outro momento, uma outra fase, a vida vai mudando, né? Quando chegam os filhos é uma estação, quando casa é uma estação, quando chegam os filhos é outra estação, quando os filhos já estão grandes é outra estação. Quando a igreja está começando é uma estação, quando ela está maior é outra estação. É isso. Mas qual é o propósito? O que Deus quer de você hoje? E talvez você não está conseguindo viver, porque está faltando, primeiro, você lembrar quem você é. Segundo, você se posicionar. Terceiro, jogar a cabeça do inimigo que entrou aí dentro.
para fora das muralhas da cidade. Resolver. Ah, não, mas é que é meu marido que tem que fazer, é meu filho. Não, o que depende de você? Mandar a cabeça de Sebá para fora da muralha dependia só daquele povo. Era eles que precisavam resolver aquilo. Não dependia mais de Joabe agora. Não tinha mais a ver com quem estava do lado de fora. Eu preciso me posicionar e fazer a minha parte. Se coloca de pé. Eu coloquei aqui algumas cabeças. A cabeça do medo, que paralisa toda vez que você pensa em se posicionar. A cabeça da comparação, que te faz achar que os outros são mais capazes e por isso você se anula. Isso serve para dentro de casa, no meio familiar. Isso serve para o nosso trabalho, para ministério. A cabeça do orgulho ferido, que te impede de pedir perdão e restaurar aquilo que foi quebrado. A cabeça da passividade, que observa tudo sendo destruído, mas diz, não é comigo. Ah, é outra pessoa que tem que fazer. A cabeça da acomodação, que te faz dizer, deixa como está, vamos ver como é que fica. A cabeça da omissão, que diante de um pecado ou de um padrão destrutivo dentro de casa, como vícios ou pornografia, deixa as coisas se resolver. A cabeça da normalização, de comportamentos abusivos, como se fosse só uma fase. Você sabe que está errado, mas você deixa acontecer. A cabeça da indiferença, dentro do casamento, que esfriou o relacionamento, agora se recusa a lutar por ele. Cabeça do isolamento emocional, que prefere guardar tudo sozinho do que pedir ajuda. Me isolar, me deixa só. A cabeça da culpa, uma culpa que paralisa, que faz você pensar que já errou demais e que não tem mais jeito. Ah, não tem mais o que fazer agora. Quem disse? Falamos de um Deus que restaura histórias, que faz novas todas as coisas. Um Deus de recomeços. O que é que você permitiu que entrasse no seu coração? Posicione-se e viva seu propósito. Tome uma decisão nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela tem tudo que precisamos para lutar e vencer. A tua palavra, ela mexe sim com a gente, porque ela tem esse poder de vida, ela tem esse poder de transformação, esse poder de nos tirar da acomodação e nos posicionar. Ah, Senhor, essa é uma palavra que mexe com a nossa estrutura e com o nosso interior. Senhor, quantos de nós, talvez, permitimos que algumas coisas entrassem dentro do nosso coração e do nosso interior? Quantos de nós, talvez, permitimos que as coisas ficassem como estão? Quantos de nós, talvez, permitimos que o inimigo entrasse e fizesse o que ele quisesse nas nossas emoções? No nosso pensamento, nós permitimos um pensamento errado, fixamos esse pensamento e agora talvez estamos nos sentindo tristes, estamos nos sentindo menosprezados, pequenos, mas não é assim. Precisamos lembrar quem nós somos e somos filhos de Deus. Precisamos lembrar a promessa que carregamos, porque o tempo pode passar, mas a tua palavra, ela não muda, ela não passa, a tua palavra é fiel. Senhor, nessa manhã, nós nos levantamos como aquela mulher de Abel Bet-Maaca, aquela mulher sábia. A tua palavra trata ela dessa maneira, a tua palavra a define como uma mulher sábia. Queremos ser mulheres sábias, homens sábios. Pai, nós queremos ser aqueles que sabem quem são e por isso não tem medo de se posicionar. Nós colocaremos sim a nossa cabeça por cima do muro. Nós gritaremos com o inimigo. Nós enfrentaremos o que for. Satanás não vai destruir nossa família. Satanás não vai destruir nossa casa, nossa empresa, nosso trabalho, vida financeira, profissional e fazer o que quer.
Não, nós somos filhos de Deus. Golias será derrubado. O inimigo não vai fazer o que quer e a gente ficar só assistindo, só falando do problema. Nós decidimos colocar a cabeça desse inimigo para fora. O exército não pode entrar. O exército não vai destruir aquilo que nós decidimos defender. E nós defenderemos nossa casa, defenderemos nossa honra, defenderemos nossa igreja, defenderemos nossa família, nosso trabalho. Ah, Senhor, nós só aceitamos perder aquilo que vem da Tua mão. Ah, Pai, aquele processo que vem do Senhor, as permissões do Senhor. Mas o inimigo não terá espaço para fazer o que bem entender na nossa família, na nossa casa e na nossa vida. Meu irmão, eu quero que você ore agora ao Senhor e fale exatamente sobre aquela área que o Senhor mexeu no seu coração durante essa palavra. Talvez o Espírito Santo está te perguntando o que você quer viver, o que você quer viver, o que você quer no seu ministério, o que você quer para a sua casa, o que você quer para o seu trabalho, o que você quer para a sua vida financeira, o que você quer para o seu casamento, o que você quer para os seus filhos. Saiba o que você quer e fale com Deus agora sobre isso. Senhor, eu quero o que você quer para a sua saúde, o que você quer para as suas emoções. Senhor, eu sou uma mulher, um homem bem estabilizado. Senhor, o Senhor não me fez para ficar perdendo. O Senhor me fez para viver o teu propósito, o teu sonho, os teus projetos. Eu quero viver. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver no centro da tua vontade. Eu quero descobrir o propósito e te agradar nele. Eu quero na minha vida ordinária, no cotidiano, no dia a dia, no tratar os meus filhos, no tratar meu marido, minha esposa. Eu quero no meu trabalho, na lida com os meus clientes, na lida na minha empresa. Senhor, glorificar o teu nome. Eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. Ah, Senhor, estamos aqui e dizemos sim para todos os teus sonhos, dizemos sim para toda a tua vontade, dizemos que queremos viver o extraordinário contigo, mas também queremos viver o ordinário contigo. Nós queremos viver dia a dia, Pai, nas pequenas e nas grandes coisas, os teus sonhos, planos e projetos. Queremos ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Nós não queremos viver contigo somente naquelas coisas que são tão grandes. Queremos viver contigo no dia a dia, no acordar, no dormir, no limpar da casa. Ah, Jesus, nós não deixaremos que o inimigo faça o que quiser no nosso meio. Nos posicionaremos, viveremos teus sonhos e planos, em nome de Jesus.